Olha nós, Canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações e deixando você sempre bem informado em tudo o que acontece no Brasil e no mundo, né? Bom, gente, vocês estão acompanhando aí, a gente inclusive tá trazendo, né, os vídeos, né, alguns dos vídeos dos depoimentos que foram dados lá no Supremo Tribunal Federal, né? A gente já trouxe aqui o do Tarcísio, a gente já trouxe aqui o do Ciro Nogueira e agora a gente vai trazer o do Rogério Marinho, né? Eles que depuseram ali nessa semana que passou no julgamento do golpe, né? Aonde Bolsonaro e mais alguns outros personagens são réus. A gente acompanhou, lembrando que tudo estava de uma forma, até o presente momento, ainda não estava liberado para a imprensa, né? Foi proibido a gravação. Só o Supremo, né, que gravou lá, e agora Alexandre de Moraes, ou foi o Zanin, não estou lembrado agora, mas eles liberaram para que a mídia tivesse acesso e a gente está trazendo aqui para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives, você já sabe, de segunda a sábado, às 9h30 da manhã, exceto às terças-feiras, né? Enfim, e tem também na descrição o nosso link de convite para o grupo do WhatsApp, onde você pode acompanhar lá o nosso trabalho e receber os links de todas as matérias das nossas lives, assim você não perde nada, beleza? Bom, gente, vou colocar aqui na tela para vocês. Tá aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo, né? É uma briga toda vez, eu apanho que sou a moléstia desse negócio aqui. Vai colocar aqui, tela inteira, cadê você? Não, aqui. Tela inteira. Né? Deixa eu ajeitar aqui para a gente poder começar trazendo para vocês aqui. Aqui, prontinho. Cadê Fagundes? Não. Aqui. Deixa eu colocar na tela para. Vamos lá. Vamos ao depoimento aqui do Rogério Marinho, né? Ele diz que Bolsonaro estava preocupado com possíveis excessos. Vamos lá? Para depor a testemunha o senador Rogério Marinho. Boa tarde, senador. Opa. Pois não? Boa tarde, senador. Boa tarde. O senhor já foi devidamente desqualificado. Eu pergunto ao senhor se é parente de alguma das testemunhas ou tem uma relação de amizade, uma relação mais específica com qualquer delas. Com nenhum das testemunhas. Agradeço. Não sou parente de uma delas. Amizade, claro, tenho com o presidente Bolsonaro. Trabalhei com ele, tenho uma relação de amizade com o presidente Bolsonaro. Agradeço, então, ao senador Rogério Marinho. Já passo, desde logo, ao advogado do réu Jair Messias Bolsonaro, cumprimentando o doutor Celso Bilardi. Boa tarde, ministro. Boa tarde ao doutor procurador. Boa tarde aos meus colegas e demais presentes. Boa tarde, senador Rogério Marinho. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Senador, seria possível que Vossa Excelência esclarecesse qual o papel desempenhado por Vossa Excelência ao longo do governo Bolsonaro? Pois não, doutor Celso. Nós, inicialmente, atuamos como secretário especial da Previdência do Trabalho. Conduzimos, inclusive, a reforma da Previdência, que foi feita no primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro, em 2019. Em fevereiro de 2020, dia 10 ou dia 15 de fevereiro, nós fomos convidados e passamos a exercer o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional até março de 2021, quando eu me descompatibilizei e concorri ao cargo de senador da República. Senador, eleito senador, Vossa Excelência teve contato com o presidente Bolsonaro? Sim, eu tive contato com o presidente Bolsonaro durante a campanha e após a eleição
do segundo turno, no dia 30 de outubro, se eu não estou enganado, foi o segundo turno. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, me desloquei após o resultado da eleição, me desloquei para Brasília. E na terça-feira, estive com o presidente no Palácio do Alvorada. Participei, inclusive, de uma reunião informal que houve com ministros e com alguns políticos com mandato e que haviam se elegido, quando o presidente preparou, inclusive, a sua fala à sociedade brasileira, à nação brasileira, no dia 2 de novembro. Eu estava presente nesse momento lá no Palácio da Alvorada. Essa reunião tratou também de transição do governo, senador? O presidente, naquela oportunidade, conversou conosco, agradeceu o trabalho dos seus auxiliares e parabenizou aqueles que haviam sido eleitos, e listou alguns pontos que falaria no seu discurso, que foi feito à imprensa, e inclusive escolheu o ministro que faria a transição para o governo que estava entrando, no dia 2 de novembro, que foi o senador da República na época, e então chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Então, foi uma conversa evidente, onde nós todos estávamos tristes com o resultado da eleição, mas o presidente preocupado, justamente com esse processo de transição do seu governo, e da maneira como ele deveria se dirigir aos seus eleitores, os 58 milhões de brasileiros que haviam sufragado seu nome. O senhor, para além dessa reunião, teve em outras oportunidades, junto com o presidente Bolsonaro, no próprio mês de novembro e também no mês de dezembro daquele ano? Olha, eu estive com o presidente, eu acredito que mais de 10 vezes no Palácio do Alvorada após o resultado eleitoral. Justamente porque na semana subsequente nós entendemos que era importante termos uma candidatura ao Senado da República, à presidência do Congresso Nacional. Estive com o presidente inúmeras vezes tratando desse tema, de buscar votos, de arregimentar apoios. E, ao mesmo tempo, o presidente nos estava a nos preocuparmos com o que aconteceria no período em que nós estaríamos na oposição. O papel de organização partidária, o fato de que o presidente representava um movimento, representava um sentimento de pelo menos metade do povo brasileiro, e que era necessário manter essa chama acesa, percorrendo o Brasil, mobilizando as bases, que de fato aconteceu após o seu retorno dos Estados Unidos. Isso, o fato é notório, senador, mas só para fins de gravação, isso porque o senhor foi o candidato à presidência do Senado, é isso? Quando o senhor está falando da eleição para o Senado, o senhor era o candidato, é isso, né? Exato. O presidente nos convidou, e a outros senadores, nos perguntou quem toparia a missão de se candidatar para representar justamente a direita, o grupo que havia apoiado o presidente Bolsonaro nas eleições de 2022. Depois de algumas tratativas, o meu nome foi escolhido pelo presidente e por outros senadores. E a conversa que eu tive com o presidente de forma subsequente e reiteradas vezes no Palácio do Alvorada, sempre nessa linha, tanto de trabalhar a nossa eleição para o Senado da República, ligar para apoiadores, para outros senadores, para outros autores políticos que poderiam influir e nos ajudar a buscar esse apoiamento, mas também nos preocupando com a organização do partido, no pós-Bolsonaro, após o dia 1º de janeiro, de que forma o partido se comportaria. O fato de que ele deveria fazer viagens, de buscar essa proximidade com a sociedade, manter acesa essa chama, mobilizar para as eleições municipais e para a consequente eleição nacional que ocorreria e vai ocorrer, se Deus quiser, em 2026, para voltarmos ao poder pelo voto, de uma forma democrática, como tem que ser. O senhor,
Ao longo dessas reuniões, principalmente após o segundo turno, em algum momento o presidente falou, sinalizou direta ou indiretamente a intenção de uma ruptura institucional, de um golpe de Estado? De maneira nenhuma. O presidente o tempo todo falava a respeito da eleição para o Congresso Nacional, da importância de termos a presença do Senado e da importância do crescimento do PL. O presidente, inclusive, foi acometido por uma erisapela, né, uma doença extremamente desgastante, debilitante. Né, em várias oportunidades que eu estive no Palácio, ele estava praticamente sem poder se movimentar, recebendo, inclusive, soro na veia e medicamentos. Para ele, realmente era muito difícil, né, manter, após uma eleição dura, onde ele havia perdido as eleições, né, essa condição de estar conversando conosco de forma mais amildada. Mas em todos os momentos em que eu estive no Palácio, a conversa sempre versou sobre esse tema, né, sobre as eleições para presidente do Congresso e a questão da organização partidária, né, que ocorreria de forma subsequente. Da mesma forma, senador, faço a mesma pergunta: se o senhor sabe de algum fato que possa narrar ao Supremo Tribunal Federal a respeito de qualquer tipo de participação do presidente Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro? Pelo contrário, eu vi uma preocupação muito grande do presidente em que não houvesse excessos, né, que houvesse civilidade no processo de transmissão do poder, do cargo, né, porque todos nós estávamos extremamente chateados com o processo eleitoral, não esperávamos a derrota, né, apesar do pleito duro, né. Então é natural, eu que já participei de várias eleições, sei o que é ganhar, o que é perder. E não é fácil uma derrota eleitoral na circunstância que ocorreu por um placar muito pequeno. Eu vi o presidente preocupado em que não houvesse, por exemplo, bloqueio de rodovias, que não houvesse impedimento do direito de ir e vir das pessoas, né? E eu com essa preocupação para que justamente não fosse eventualmente colocado sobre ele uma pecha de querer atrapalhar, né, a economia e a própria mudança do comando do país. Eminente ministro, eu estou satisfeito. Muito obrigado ao senador, obrigado pela palavra. Agradeço ao doutor Celso Sanches. Passo agora a palavra ao advogado do réu Walter Souza Braga Neto, doutor José Luiz Oliveira Lima, também cumprimentando Vossa Senhoria. Boa tarde, eminente ministro. Boa tarde, representante do Ministério Público, colegas, senhoras e senhores servidores da Justiça. Boa tarde, senador Rogério Marinho. O senhor teve contato com o general Braga Neto no segundo semestre de 2022? Inclusive, o então candidato a vice-presidente Braga Neto esteve no Rio Grande do Norte participando do segundo turno de uma movimentação política representando o presidente Bolsonaro. Então, nós estivemos juntos num palanque, né? Eu tive um bom relacionamento com o Braga Neto, quando ele era chefe da Casa Civil. Ele foi muito bem-vindo, se comportou como qualquer candidato, ou como candidato a vice-presidente da República. E, posteriormente, após o processo eleitoral, eu me encontrei 2 ou 3 vezes, acho que 2 vezes no Palácio da Alvorada. Eu estive lá umas 10 vezes, encontrei o Braga Neto 1 ou 2 vezes lá no Palácio. Em alguma dessas oportunidades, após, evidentemente, a eleição, o general Braga Neto teve algum diálogo com Vossa Excelência, mencionando apoiar uma ruptura com o Estado Democrático de Direito, uma posição nesse sentido? Não, de maneira nenhuma. O general nunca me abordou nessa situação. Aliás, ele também preocupado com a questão da organização partidária, né? Me perguntou numa oportunidade a respeito de como estava o PL diante do resultado eleitoral, o número de deputados que havia sido eleito. Nós fizemos uma bancada de quase 100 deputados.
nós tínhamos 14 senadores. Inclusive, posteriormente, passou a ajudar nessa organização partidária para um determinado momento. Né? Então, a preocupação do general que foi externada nessa abordagem, uma coloquial rápida, foi a respeito justamente da necessidade do partido se organizar para o pleito subsequente. Na esteira dessa resposta que Vossa Excelência deu, então ele assume, o senhor tem conhecimento que o general assumiu um cargo no PL após as eleições? Isso, ele foi convidado, me parece, pelo presidente do partido, suponho que sim, né, já que é hierarquicamente quem comanda o processo. E o general Braga Neto, ele passou um tempo aí fazendo justamente esse trabalho de organização, né, percorrendo os estados, promovendo encontros, né, justamente um trabalho que visava dar essa capilaridade, essa organicidade ao partido, preparando-se para as eleições municipais de 2024, naquela oportunidade. Vossa Excelência afirmou, se não me engano, que teve aproximadamente duas reuniões com o general após as eleições. Portanto, quando Vossa Excelência responde à indagação do Dr. Celso Vilardi e fala das reuniões que teve com o presidente Bolsonaro, o general Braga Neto estava nessas reuniões? Não me recordo. Eu me lembro de ter encontrado o Braga Neto nas dependências do Palácio da Alvorada e, dada a nossa proximidade, nosso relacionamento de trabalho, nossa amizade, nós tivemos algumas conversas coloquiais, não propriamente reuniões marcadas, agendadas. Conversamos sobre a campanha eleitoral, as razões do nosso insucesso eleitoral, o que poderíamos ter feito de uma maneira diferente, e a necessidade do partido se organizar para o pleito subsequente. Uma última indagação a Vossa Excelência. O senhor tem conhecimento de alguma participação do general Braga Neto nos atos que ocorreram em 8 de janeiro? Não, de maneira nenhuma. Obrigado, senador. Obrigado, ministro. Não tem mais perguntas. Agradeço ao doutor José Luiz Oliveira Lima. Alguma das defesas quer fazer alguma indagação ao senador? Sem pergunta, excelência. Doutor vice-procurador-geral, doutor Alexandre Espinosa. Boa tarde, senhor ministro. Também não, sem perguntas, ministro. Então, eu agradeço ao senador Rogério Marinho. A testemunha está dispensada. Bom, gente, tá aí. Vocês acabaram de acompanhar, né? O testemunho, né? E esse é o terceiro vídeo, né? Esse é o terceiro vídeo que eu trago para vocês sobre essa questão ali dos depoimentos, né? Eu trouxe o primeiro, aonde a gente viu o Tarcísio de Freitas, né? O Tarcísio de Freitas falando sobre né, essa questão do 8, das reuniões. Trouxe também agora do Ciro Nogueira e trouxe essa agora do senador Rogério Marinho. Uma coisa que me chamou a atenção nessas três, eu não sei se tem mais vídeos pra gente trazer ainda, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção nesses vídeos é que a Procuradoria-Geral da República teve a oportunidade de fazer questionamentos e não o fez. Nesses três primeiros aqui, teve a oportunidade de fazer os questionamentos e não o fez. A minha pergunta é por que não os fez? Né? Já que são pessoas que poderiam, né, trazer alguns elementos, dar alguns pontos, né, ali em relação a... Enfim. Bom, mas é só pra gente mesmo, só por uma questão mesmo de curiosidade, né? Bom, pessoal, vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Vamos para os comentários agora. O pessoal está comentando aqui nos bastidores. Lembrando que você também pode deixar o seu comentário aí, né? A gente vai estar lendo ele nos próximos vídeos, né? Também não esqueça, se você curte nosso canal e quiser receber todas as nossas matérias ali sempre em primeira mão, tem o link de convite do nosso grupo do WhatsApp, onde eu deixo sempre todos os links para as pessoas sempre estarem ligadinhas. Link das matérias e link das nossas lives, tá? Bom, deixa eu ver aqui.
Rosas Petúnia, beijão, querida. Como é que você está? Deixa eu ver o que ela comentou aqui. Like dado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querida. Eu agradeço pelo carinho, né? Tá aqui. Ela comentou no vídeo. Eduardo pode exercer mandato dos Estados Unidos. Julgamento no STF ameaça a liberdade nas redes. Bretas condenada. Essa foi a nossa live de hoje, né? Bom, marcar o comentário dela aqui e vamos agradecer, né? Cadê aqui? Onde tá aqui? Deixa eu agradecer aqui, né? Obrigado, aqui colocar para ela. Obrigado, né? Vamos agradecer ela aqui, né? Pelo carinho. Tá aqui, gente. Prontinho. Obrigado, Rosa. Valeu, querida. Como sempre, ligadinha no nosso canal. Próximo comentário, deixa eu ver aqui. Fátima Menezes. Fátima, faz um tempão, querida, que eu não te vejo por aqui, hein? Saudade. Olha, ela apareceu. Estamos numa dita cleptocrata graças ao STF. Vocês entenderam? Eu não posso falar as palavras como elas são, mas vocês entenderam, né? Aqui, aí ela já pegou o vídeo que a gente postou agora há pouco, né? Vídeo em depoimento ao STF, Tarcísio nega que Bolsonaro tratou sobre golpe. Ela já pegou. Esse aqui foi o primeiro vídeo, né? O primeiro depoimento que a gente trouxe já aí. Né? Obrigado, querida. Marcar aqui o comentário, prontinho. Cadê? Pronto. Valeu. Obrigado, Fátima. Jocineia, gabinete conservador, comentando aqui. A PGR já pediu a prisão dela, né? No caso da Carla Zambelli. Pois é, né? Urgente, Carla Zambelli deixa o Brasil. Pois é, menina. E logo em seguida já pediram a prisão, né? Enfim. E Jocineia, gabinete conservador, comentando aqui também. Se Bolsonaro não está cometendo crime nenhum, por que vai bloquear contas? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Lindenberg depõe na PF contra Eduardo e pede bloqueio das contas de Jair Bolsonaro. É o Brasil que a gente vive. Bom, gente, tá aí. Obrigado pelo carinho. Vai deixando o comentário de vocês aí. No próximo, a gente lê o comentário de vocês. Fui, fiquem com Deus.